coração, Senhor, dando ênfase, Senhor, à Tua palavra. Ó Deus, nos traga entendimento da Tua palavra. Pai, nos traga revelação da Tua palavra. Senhor, ministra os nossos corações. Pedimos, Senhor, pelo Rafael, que o Senhor opere, Senhor, na sua vida, no seu coração, que ele seja um instrumento Teu nesta noite, Senhor. Pai, que cada um de nós, Senhor, sejamos instrumentos também nesta noite, Senhor. Pai, que possamos dar lugar ao Teu Espírito Santo de Deus, Pai, que sem Ele nada podemos fazer, Senhor. É verdade. Senhor, tenha liberdade no nosso meio, ó Pai. Fica à vontade, Senhor, no meio de nós, Senhor. Glorifica e exalta o Teu santo nome. Seu grande privilégio de nós estarmos aqui, Senhor, por alguns momentos, Senhor. Deixando os nossos problemas, Senhor, deixando as nossas dificuldades para lá, Senhor, e se prostrando diante de Ti para Te adorar. Senhor, ser conosco, Pai, faça a diferença no nosso meio. Amém, Senhor. Traga, Senhor, consolo, Senhor, para os nossos corações. Traga vida, Senhor, traga cura, traga milagre. Senhor. Amém, Senhor. Senhor, analisa a nossa necessidade, Senhor, e faz a diferença. Por piedade, por misericórdia, porque Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus abençoador. A Tua natureza, Senhor, é maravilhosa, abençoadora, Senhor. Eu Te peço, meu Pai, na certeza, Senhor, que Tu estás ouvindo a nossa oração, que Tu estás aqui, ó Deus. Por isso eu Te peço, tenha misericórdia de cada um de nós. Tenha misericórdia, filho de Davi. Tira todas as nossas vendas, Senhor, dos nossos olhos. Tira tudo dos nossos olhos. Nos limpa, faça uma obra completa. Senhor, joga por terra o inimigo da nossa alma. Não deixe ele prosperar, Senhor, nos seus planos maquiavélicos. Mas em nome do Senhor Jesus, rasga eles agora, Pai. Joga ele por terra em nome do Senhor Jesus, misericórdia. Eu Te peço na certeza, Senhor, que o Senhor está ouvindo esta oração de cada coração aqui, Pai. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Engraçado que eu também senti, acho que, né, a Bíblia fala pra gente ter o mesmo sentimento, né? Eu também tenho isso, assim, esse momento como precioso, né? Cada um tá no olho do furacão em uma circunstância diferente no seu dia a dia, mas a gente para e pensa e falamos assim, puxa, vamos estar aquele tempo junto ali em comunhão e com o Senhor é um tempo precioso, assim, diante do Senhor, né? Bem, temos o Salmo 87, irmãos, na noite de hoje. A paz do Senhor para os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Nós estamos no Salmo 87, finalizamos 86, foi bem edificante. Temos um salmo pequeno aqui com algumas referências interessantes para a gente ler, né? O Senhor edificou sua cidade sobre o Monte Santo. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de Ti, ó cidade de Deus. Farei menção de Raabe de Babilônia dentre os que me conhecem. Eis que a Filístia e de Tiro, eis que da Filístia e de Tiro e da Etiópia se dirá, este nasceu ali. De fato, acerca de Sião se dirá, todos esses nasceram em Sião e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao fazer descrição dos povos, dirá, este é nascido ali. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão, todas as minhas fontes estão em Ti. Amém.
Lendo esse salmo assim, né, pensando um momento assim de reflexão, o Salmo dos Coraitas, me chamou muita atenção esse primeiro verbo, né? O Senhor edificou a sua cidade sobre o Monte Santo, né? A gente acompanhou alguns salmos anteriores e percebeu assim que existe aquele contexto bem específico do salmo, né? Como foi citado, acho que segunda-feira passada, do Salmo 22, por exemplo, né? Existe o reflexo imediato daquela palavra dentro daquele contexto histórico, né? Mas a gente sabe que muitos desses salmistas também, alguns eram profetas, né? E inspirados pelo Espírito de Deus, né? Eles falavam não só daquele momento, mas de um momento que ainda viria, né? E eu separei aqui alguns versículos que eu acho que valia muito a pena a gente ler, né? Se a gente pudesse, deixa eu ver aqui o 48:1. Se algum irmão puder ler o 48. Salmo 48. O 48:1. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Olha que interessante, no seu santo monte. Então, assim, várias vezes o salmista fala da cidade de Deus e fala desse monte, né? A gente entende que Sião, tudo bem, a questão natural, assim, geográfica, né? Uma cadeia montanhosa, então ele está falando de uma cidade sobre esse monte e por diversas vezes está tratando de Sião, né? E tratando também de Jerusalém, né? Mas Paulo, em Gálatas, ele entende pelo Espírito de Deus, né? Ao ele relatar a questão de Agar e de Sarai, né? Que na verdade essas duas mulheres significavam duas alianças, né? Uma se reportava a Jerusalém terrena, né? E outra se reportava a Jerusalém celestial ou a Nova Jerusalém. E aí eu fiquei pensando assim, puxa, né? Fiquei pensando não só sobre a edificação da Jerusalém natural, né? Da antiga aliança, mas fiquei pensando sobre a edificação dessa nova cidade, né? E li alguns textos assim, algumas palavras que parece que aquece o nosso coração, nos dá uma esperança, nos dá um encorajamento, né? Eu queria ler com os irmãos, por exemplo, Apocalipse 19, né? Acho que dá uma ideia muito de peregrino mesmo, né? Vou ler primeiro o 21, que vai dar mais contexto. 21, de 1 a 3. Olha o que ele diz. 21, de 1 a 3. Então, vi novos céus e nova terra, né? Falando de uma questão já pós-restaurada. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, olha ele falando de novo da cidade, só que agora a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então a gente percebe aqui que ele está vendo uma cidade, mas essa cidade também é uma mulher, né? Também ele coloca aqui como uma noiva, como uma companheira, e uma cidade que descia do céu da parte de Deus. Ou seja, hoje em dia as nossas cidades estão aqui na terra, né? Então, eu moro no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, né? Eu moro, ou até a pessoa vai falar, eu moro em Jerusalém, mas ainda é a antiga Jerusalém, é a velha Jerusalém, né? Aquela Jerusalém que serviu de muitos símbolos, né? Na verdade, para algo apenas como sombra, né? Agora, aqui, né? Após todo aquele processo, né? Que o livro de Apocalipse relata,
a gente está vendo uma cidade que está descendo do céu para a terra. Olha que interessante, né? Porque às vezes alguns irmãos têm aquela compreensão, não, irmão, vou para o céu, mas às vezes o irmão não tem aquela compreensão. Tu vai para onde, irmão? Porque até a Nova Jerusalém está indo para a terra. Então a gente entende até que o irmão está falando de um conceito mais de uma outra etapa, né? Uma outra caminhada. Mas na verdade, né, assim como a terra passou pela água, no batismo nas águas, Pedro relata que ela vai passar pelo fogo, como o batismo do fogo, né? E assim como os homens passaram, a terra passará, mas será completamente restaurada, né? Porque nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Então, tudo aquilo que Ele designou no seu eterno propósito, Ele vai cumprir fielmente e o seu nome será grandemente glorificado por isso, né? Então, assim, vem uma nova Jerusalém preparada por Deus, uma cidade preparada por Deus, né? Onde essa cidade não tem, né? Onde esse novo contexto mais na frente diz que não tem sol, né? Porque o Senhor é o sol, quer dizer, essa luz é do Senhor, né? Retomamos aquela questão lá de Gênesis 1, do haja luz, mesmo antes do sol, né? Não tem templo, porque o Senhor é o templo. Então, assim, não tem nada que, nesse novo local, não há nada que possa substituir Cristo. Ainda que esse local é relatado como plenamente perfeito, né? Se você continuar lendo um pouco mais embaixo, sem choro, sem dor, sem enfermidade, mas na verdade nada se pode ver nesse local em lugar de Cristo, né? Não é a rua, não é o local, não é a cidade, não é... Não, na verdade, ali Cristo é tudo mesmo, né? Cristo é tudo hoje para a vida de alguns irmãos e Ele será tudo para a vida daquele povo que vai estar ali, né? Vivendo essa realidade com o Senhor, vamos colocar dessa forma, né? Vivendo isso de uma forma plenamente real com o Senhor. Então ela fala de novo de uma cidade santa, de uma nova Jerusalém, e no 19 ele coloca interessante aqui, ele diz assim, ó, regozijemo-nos, né? No 7, ele diz assim, o anterior também é muito interessante, né? Ele diz assim, ó, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. 7. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Olha que interessante, então saímos de uma cidade, fomos para uma noiva, né? E agora estamos falando de santos, né? E os atos de justiça desses santos, essa própria veste, essa própria roupa, né? Que essa mulher totalmente adornada vai ser preparada para casar com o Cordeiro. É interessante que o vestido é dado a ela, então é algo que não é dela, né? Lembro muito, né, da palavra que o Senhor diz, porque nós estamos exercitando obras que foram preparadas antes da fundação do mundo, né? É algo que começa em Cristo, né? Não é que ela não começa em nós essa obra, né? Começa nele, passa por nós e retorna para ele, né? Então tem, né, não é um esforço somente humano, somente algo natural, algo que a carne pode se gloriar. Não, de forma nenhuma, né? É algo que Ele mesmo preparou antes de tudo para que nós pudéssemos andar nessas boas obras e o nome dele ser glorificado, né? Então, assim, Cristo está, como a gente sempre comenta, né? De manhã nosso assunto é Jesus Cristo, de tarde é Jesus Cristo, e de noite é Jesus Cristo, e amanhã é Jesus Cristo, e depois de amanhã é Jesus Cristo. Ou seja, não há nenhum outro tema que nos atraia mais que Jesus Cristo. Então, assim, né, estamos falando aqui da cidade, mas da cidade feita por Jesus Cristo, preparada por Jesus Cristo, né? Ainda que seja para estarmos com Ele, mas nosso propósito, né, é ter o Senhor realmente em toda a centralidade que Ele merece, porque o Espírito Santo mesmo disse através de Paulo, né, que ao Pai, foi o desejo do Pai,
né, do Criador, do Soberano, daquele que habita em luzes inacessíveis, como diz Paulo, né, convergir todas as coisas para o seu Filho Jesus Cristo, que há no céu e na terra. Então não há nada que seja ou deixe de ser, né, que exista ou que se mantenha, que não seja pelo poder da palavra do Cordeiro. O Cordeiro recebeu toda a glória, todo o poder, toda a honra. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Não há nenhum nome, principado, potestade, nada hoje ou no porvir que possa ter um nome mais excelente que o dele, né? Ele tem uma posição de destaque, uma posição de proeminência, de honra, de glória, né? Sejam os seres mais gloriosos feitos, né, na criação, seres viventes e, né, anciãos, e qualquer situação que a gente possa ler na Bíblia, a gente vai ver sempre ele se prostrando, adorando, digno é o Cordeiro de receber a glória, o louvor, a honra, né? Foi exatamente esse Cordeiro, né, que morreu, né, pelo seu próprio povo, morreu por todos, né, se deu por todos, e como Paulo diz em Efésios, continua purificando a noiva dele pela sua própria palavra, continua tratando com ela, ainda que os nossos olhos vejam circunstâncias diárias tão adversas, tão contrárias, às vezes tão escandalosas, né? Mas a noiva do Senhor não é aquilo que nós vemos, né? Não é aquilo que está em algum local, que tem um nome, que possa se dizer, não, né? A noiva do Cordeiro é feita por santos, né? Por esses homens que foram chamados pelo próprio Senhor, né? Então, assim, eu achei interessante, né? E lembrei das palavras do Senhor dizendo: eu, né, Pedro, eu edificarei a minha igreja, né? Então, assim, toda essa edificação parte do braço do Senhor, né? Às vezes a gente quer fazer algumas coisas assim, e há muitas coisas que o Senhor permite que estejam ao nosso alcance, mas há muitas questões que o Senhor conjuga o verbo na primeira pessoa do singular, eu, né? Ele diz em Ezequiel: eu farei por amor do meu próprio nome, né? Eu olhei para a terra, não vi um justo sequer, por isso estendi o meu braço de salvação, né, para descer. Então, assim, não há como o homem fazer. Então, ele edifica a sua igreja, né? Ele edifica a sua cidade sobre o seu monte santo. É algo que Deus faz, né? Salmo 15 diz: quem subirá, né, o monte santo do Senhor, né? E se a gente pensar em toda essa questão mais da nova aliança, né, aquele que tem um coração puro e as mãos limpas, né, aquele que fala a verdade e que não jura falsamente, né? Então, fala exatamente sobre isso que não é físico, né? A gente não está falando aqui do monte em si. Ah, irmão, vou morar ali no monte. Não que tenha problema do irmão morar no monte, é um lugar mais tranquilo, o irmão quer se retirar ali para orar, não que haja problema nisso, não. Mas a gente não está falando nessa questão física, né? A gente está falando num estado interior mesmo, diante do Senhor, né? Elias e Eliseu falavam isso, né? Diante da presença do Deus, o qual eu ando permanentemente. Então, a gente está falando em permanecer, né, interiormente nessa situação. E que desafio diante da correria, da pressão, do sistema desse mundo, né? Que a gente vê duas mulheres lá em Apocalipse, aquela com a taça na mão, bebendo o sangue dos santos, toda cheia de púrpura, de ouro e tantas coisas, e vê do outro lado uma mulher simples, de branco, puro, linho, né? Então, assim, como cada vez que essa roda gira, e a gente precisa exercitar nossas tarefas do dia a dia, o Espírito dá mais essa convicção no nosso coração, no nosso interior, de que nós não somos de fato daqui, né? Não por uma questão de doutrina, de religiosidade, mas uma questão real mesmo, de que somos realmente peregrinos, né? Como
Abraão saudou lá as promessas porque estava, né, almejando pátria superior, diz o livro de Hebreus, né? Então, Tem um texto aqui de aí. Provérbios, que como sempre quando lê esse texto lá de Apocalipse, eu me lembro desse texto aqui de... Tem um irmão que tem um estudo que fala sobre esse texto aqui de Provérbios 9. Assim, a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa, já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. Assim, essa sabedoria aqui é Cristo, né? Você vê que o Salomão, quando ele fala que ele já aponta para o Senhor, por fé. Então, essa cidade lá, edificada, essa noiva adornada, ela já estava pronta já aqui em Provérbios, né? E o interessante que você vê essa coexistência de Cristo ao longo das Escrituras, essa existência de Cristo desde antes da fundação do mundo, junto com o Pai, porque você vê esse plano perfeito do Criador, esse plano de redenção para o nosso resgate, para que a gente pudesse fazer parte aqui, ó, ele falou, já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples? Como diz a tua tradução? Diz isso? Ele diz assim: Verso 4. enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Então, assim, você vê, ó, aos que não têm o quê? Todos os inexperientes. E os outros, aos que não têm o quê? Bom senso. Ó, aí tem um segredo, porque a gente às vezes acha que temos que ter um bom senso para podermos... Uma certa vez o irmão Romeu estava aqui, ele falou que servir ao Senhor não é uma questão de bom senso. Servir ao Senhor é uma questão de fé. É uma questão de permanecer no Cordeiro. É uma questão de você compreender o plano de salvação do Cordeiro de Deus. É algo muito maior. É algo de você olhar para o Cordeiro e ver que ele é maior do que tudo. Enquanto nós não amadurecermos ao ponto de olhar a grandeza da obra da redenção, por isso que ele fala que a sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas. Uma dessas colunas é o plano de salvação, é o plano da redenção. Por isso que são 7 colunas que precisamos ficar atentos ali. Quais são essas 7 colunas que ele edificou? Para quê? Para essa morada lá, para que essa nova Jerusalém desça do alto e que essa noiva seja adornada. Ela só vai ser adornada quando ela compreende esse processo de edificação, esse processo de amadurecimento, como o Rafael falou, que temos 2 mulheres lá em Apocalipse, uma de uma maneira, toda desconforme com o processo, o plano eterno de Deus, e a outra debaixo de uma simplicidade, uma pureza. Então, não tem como essa daqui entrar no plano dessa daqui e ela compreender todo esse plano de Deus. Porque para que nós possamos compreender todo esse plano, como Salomão aqui viu já antes do Cordeiro ser morto, ele já viu esse plano, é porque ele tocou
numa realidade e numa maturidade para que o Senhor o abrisse e o revelasse. Então, nós como igreja temos um propósito, o Senhor tem um propósito de nos levar a uma compreensão de fatos e a uma maturidade de fatos, de coisas celestiais. Por isso que a gente não pode ficar com a nossa vida voltada para nós, precisamos estar com a nossa vida, como o Rafa falou. O assunto tem que ser de manhã Cristo, de tarde Cristo, de noite tem que ser Cristo. Esse tem que ser o nosso assunto. Se ainda não temos isso como primordial do nosso viver, é porque ainda não temos a maturidade suficiente para vermos quão grande é a obra de redenção do Filho de Deus. Entende? Então, porque a maturidade em Cristo faz a gente ver a importância de cada coluna dessa que a sabedoria edificou. A redenção, a salvação, a expiação. Faz a gente ver como é importante, como cada plano dessa edificação é importante para o nosso viver. E todas as outras coisas vão ser superficiais, vão ser secundárias. A nossa vida familiar, a nossa vida do trabalho, não que não vamos dar a devida importância, mas o plano que o Senhor que o Senhor tem para nós, vamos dizer assim, ó, o Senhor ama as portas de Sião. Esse aqui, ó, o 87. O seu fundamento está nos montes santos, o versículo 1, está nos montes santos. Os seus fundamentos estão lá nos montes. Está onde? Está em Cristo. Está nas regiões celestiais. O Senhor quer que a gente seja seres celestiais na terra. O Senhor não chamou a gente para sermos seres terrenos. Não podemos andar aqui como homens naturais, irmãos. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Senão nunca vamos conseguir atingir a compreensão da maturidade cristã. Vamos sempre andar naquela questão: pequei, perdão, pequei, perdão, pequei, perdão. Significa que não vamos mais pecar? Vamos pecar. Mas não mais como meninos. Não como meninos imaturos, brigando por questões irrisórias. Sabe? Vamos ser elevados a uma maturidade. Para que essa maturidade cristã você possa... Porque, irmãos, o Senhor ele quer nos levar a essa maturidade cristã. Esse é o desejo dele. Isso foi a morte do Senhor na cruz. Nos elevar às regiões celestiais. Para quê, irmãos? Para desvendar o seu plano e o seu mistério, da sua vontade, a sua economia. O Senhor tem uma economia para dispensar para a igreja, para os servos de Deus. Precisamos entender toda essa economia para que possamos cooperar com esse trabalho. Por isso que não podemos ficar com a nossa vida voltada para o nosso viver. Isso é, irmãos, é como aquelas ovelhas que comeram, que beberam daquela água e sapatearam a água e sujaram a água toda. Porque bebemos e nos alimentamos da palavra do seu poder. E estamos trazendo essa palavra do seu poder para o nosso viver natural. São riquezas insondáveis que o Senhor nos dá e estamos apenas guardando ela para nós. Não estamos procurando esse viver cristão para que possamos ser elevados na maturidade cristã. Sim, juntos como corpo, como organismo vivo, como servos de Deus, para que o Senhor possa dispensar cada vez mais as riquezas insondáveis da sua glória. Porque a igreja ela é fiel depositária disso, irmão. Nós somos o fiel depositário. O Senhor precisa dispensar para nós. Porque mas para Ele dispensar precisa haver uma maturidade. Porque eu não vou falar para o meu filho de 1 ano e 8 meses sobre a administração lá do meu trabalho. Não vou ensinar para o meu filho de 1 ano e 8 meses como é trabalhar, porque ele não tem condição, ele ainda é menino, é uma criança. Eu preciso que ele cresça, que ele atinja uma maturidade, para que eu possa passar os negócios para ele.
e para que Ele me ajude e que coopere comigo. Esse é o desejo do Senhor. O desejo do Senhor é que nós possamos nos elevar a uma maturidade. Mas não tem como nos elevarmos a uma maturidade cristã se nós não nos dedicar tempo ao Senhor e às coisas do Senhor. Como você falou, não temos mais outra alternativa. Sabemos que realmente é isso. Não tem mais outra, não tem nada mais, porque não somos desse mundo, somos peregrinos. Não somos daqui. Isso é um fato que a gente já viu. Não somos desse mundo, somos peregrinos. Então, se somos peregrinos, precisamos compreender melhor essa nossa terra. Precisamos nos dedicar cada vez mais a esse Senhor, sabe, irmãos? Que o Senhor possa nos chamar para essa, sabe, para essa responsabilidade. Principalmente como corpo, como indivíduo, sabe? Como servo, como sacerdote, sabe? Que a gente possa ter apreço, sabe? Às dispensações do Senhor. Que a gente possa desejar, ficar atento às suas dispensações e deixarmos um pouco, ou muito, se for possível, cada vez mais os nossos interesses e os nossos afazeres, sabe, irmãos? Porque tem coisas preciosas que o Senhor tem para dispensar para nós. E a palavra diz que a sabedoria já edificou a sua casa. A casa já está edificada. A casa já está pronta, irmãos. Sabe? O problema é em que lugar da casa, ou se nós estamos compreendendo essa edificação para que a gente possa unir essas pedras, porque a casa já está pronta no plano eterno de Deus. Em que lugar da casa vamos ficar, ou se estamos na casa? Precisamos, saber que isso é um fato. Como você disse, como o Rafa falou, nada do plano eterno de Deus vai deixar de se cumprir. Nada. Tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir, irmãos. Eu não sei os irmãos, mas eu vejo que cada vez mais essa vida nos aponta, cada vez mais nos aponta para que venhamos a cada vez mais nos entregar e nos, sabe, irmãos, e nos motivar cada vez mais no Senhor. Esse é o desejo do meu coração, sabe, irmãos? Porque não tem mais nada nessa vida que traga sentido para nós, se não for o próprio Senhor, a sua morte, a sua ressurreição, sabe? Que a gente possa ser esses filhos, sabe? Que possa compreender esse plano, essa economia de Deus, e que a gente possa cooperar com ela. Entende? Assim, por isso que você vê o salmista, ele diz assim: o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Por quê? Porque lá tá os filhos santificados, adornados, o resultado da sua obra. Porque ele já viu desde antes da fundação do mundo tudo pronto. Imagina quando ele olha um filho dele lá adornado, com as vestes justificadas. Não justificada como a justiça humana, mas como uma justiça do prisma do plano de Deus. Porque tudo que ele olhou, ele não olhou com bom senso, mas ele olhou através do crivo, do olhar da justiça de Deus. E quando nós olhamos tudo através do olhar da justiça de Deus, tudo tem outra forma. Não tem a forma do bom senso, não tem a forma do mau senso do bom senso, não é isso. Não tem essa forma. Tem a forma da justiça plena de Deus, que é algo muito sublime. É algo que a mente humana não vai compreender. É um viver por fé, não é um viver por entendimento. Não temos que entender para viver, temos que viver para entender. É diferente. A carreira cristã
Você vive para entender, você não entende para viver. Irmãos, você acha que esses irmãos aqui que escreveram esse texto, eles entenderam? Não. Muitos deles viveram. E talvez escreveram até que não entendiam. Porque o Espírito fala até aqui pela nossa boca aquilo que ainda nem entendemos. Porque é uma medida de fé. Não é uma medida de intelectualidade, mas é uma medida de fé em Cristo. Por isso que você vê as riquezas de livros de provérbios são muito grandes. Creio que o escritor ele jamais poderia entender as riquezas que ele estava falando. Mas a medida de fé era tamanha que a caneta só funcionava. Entende, irmãos? Esse é o viver que o Senhor nos chama. É um viver, é uma vivência sem entendimento, porque você vive sem entender. Porque o entendimento vem por fé. Você não entende para viver, mas vive para entender, irmãos. Essa é a vida que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para uma vida, para um novo e vivo caminho. Por isso que é um novo e vivo caminho. Porque se você entende, já não é mais novo. Já se passou a ser velho. Mas o caminho é novo. Todo dia é um caminho novo. Entende, irmãos? É um viver por fé, na dependência do Cordeiro, na dependência do Senhor. Olhar para Ele e falar, Senhor, Tu és o novo e vivo caminho. Obrigado porque andando contigo há uma novidade de vida. Não, irmão, não é uma novidade de vida que você vai fazer algo novo, materialmente falando. Mas é porque o próprio Senhor que habita em mente, Ele vai te fazer ver tudo como um dia novo. Porque só Ele pode nos dar essa graça. Você vai olhar para aquele problema, embora que a situação já foi repetida 350 milhões de vezes. Aquele mesmo problema, mas é um novo e vivo caminho. O Senhor nos dá essa condição. O Senhor nos leva para essa condição. Isso é o viver da igreja. Isso é o viver do corpo de Cristo. Sabe? Não olhar problemas como mais um problema ou como problema novamente. Porque se o Senhor olhasse para nós como que a gente caísse no mesmo problema, Ele jamais iria rejeitar a gente. Porque sempre pecamos os mesmos pecados, cometemos os mesmos erros. Mas graças a Deus, porque Ele é o renovo. Ele é a própria fonte de vida. Ele é inesgotável, irmãos. Ele é inesgotável. E quando Ele olha e vê cada filho dele adornado por essa justiça, por isso é a paixão dele. Foi a paixão dele se entregar naquela cruz. Porque ele pôde ver filhos transformados com esse caráter, com essa impressão. Não uma impressão egoísta, não uma impressão religiosa, não uma impressão humanamente. Embora que uma humanidade, mas uma humanidade restaurada. Sabe? O Senhor nos ajude a gente poder olhar, sabe, irmãos, e trilhar esse caminho. Trilhar esse caminho de fé, sabe? De andar por fé no Filho de Deus. Porque aí você não vai ficar com nenhuma expectativa. Uma expectativa de um grande avivamento. Não, irmão, que grande avivamento temos que esperar? Que grande, o maior avivamento já foi manifestado. Que foi o Criador sujar os seus pés na terra, irmão. Que vamos esperar de manifestação de Deus, que é maior manifestação que essa. O Criador, irmão, dos céus e da terra, que fez tudo, veio aqui e sujou seus pés. Desceu aqui, dependeu do peito de uma mulher. Vamos aguardar o quê, irmãos? Para podermos andar com o Senhor. Vamos ficar esperando o quê? Um grande movimento, uma grande coisa. Grande de quê, irmãos? O maior testemunho, a maior prova de amor do Criador já foi dada e manifesta a nós. Nós vamos ser indesculpáveis naquele dia. Porque o Filho já se manifestou entre nós. Então não precisamos aguardar mais nada. Ele já fez toda a obra. Está tudo consumado.
sabe? Então não precisamos aguardar um grande movimento, uma grande alegoria, uma grande avivamento, uma grande... Não precisamos disso. Somos filhos de Deus, formados em Cristo Jesus. Não precisamos de grandes reuniões, com grandes animações. A nossa animação é Cristo. O nosso alimento é Cristo. A nossa alegria é Cristo. Se estamos juntos é por causa de Cristo. Ah, irmãos, que alegria poder falar de Cristo. Que alegria é poder tocar em Cristo. Isso tem que ser a motivação da comunhão dos santos. O próprio Cristo, o próprio Senhor. Se vamos estar juntos para falar de Cristo, temos que estar alegres com isso. Temos que estar felizes, regozijantes, motivados. Ah, irmãos, se o Senhor não motiva mais o nosso coração, e são situações que motivam o nosso coração para estarmos juntos, então, ou uma pessoa que motiva o nosso coração para estarmos juntos, ou alguém, ou algum local. Não. O que motiva o nosso coração a estarmos juntos é porque vamos tocar no Cordeiro, irmãos. É porque Ele é a preciosidade. É porque podemos nos reunir e pegar o que cada um de nós tem do Senhor. E aí vamos comermos juntos a mesa do Senhor. Essa é a verdadeira mesa de Cristo. Essa é a verdadeira ceia, porque vamos comer e beber dele. Que alegria, que maravilha. Isso tem que ser o que nos regozija, irmãos. Não é um grande nada. Não é, sabe, irmãos? Não é nada disso. Isso tudo está ligado a uma questão totalmente almática. Mas o coração cristocêntrico está ligado, voltado a algo, sabe? Cristocêntrico. Algo onde o Senhor, onde Ele é centralizado. Onde Ele é a aparência. Mas perdoa, irmãos, que a gente... Amém. Eu lembrei do... O Pablo estava compartilhando, eu lembrei muito de uma situação simples da nossa vida, que acho que, pelo menos eu sou assim, eu venho para as circunstâncias assim, que é minha régua de medir, e depois tento pensar no Senhor, né? Pensando assim, pensando no filho, Pietro, Samuel, Sarinha, né? De certa forma a gente faz a mesma coisa com eles, né? Eles não entendem, mas a gente fala, estuda, levanta cedo, acorda, assume, seja responsável, né? Olha, legal, sim, tal. E a gente, e a maioria das vezes, quase as vezes não entendem absolutamente nada. Mas a gente olha mais lá na frente, né? Fico pensando como é que deve ser você ver o seu filho casando, ou qualquer circunstância natural, terrena, estou dando exemplos bem simples assim, né? Estudando, se formando, e você já tem dentro de si, às vezes, uma alegria natural, que a gente está falando daqui da Terra, né? E algo que mexe bastante, imagina, né? Que o Pablo estava falando do próprio Senhor, vendo algo que é eterno, nos seus filhos, uma obra que ele fez, né? Ali a sua voz dia após dia, a gente sem entender nada, mas lá na frente chegou um momento e ele olhar e se regozijar com aquilo que ele fez, né? Poder ver um pouco do seu próprio filho em nós, né? De seu filho amado, né? Deve ser algo assim que eu estou naquela fase ainda de estudar sem saber porquê, né? Eu achei interessante aqui duas passagens também. O Salmo número 2, versículo 6 diz assim: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha que interessante, né? O Senhor falando, eu mesmo estabeleci o meu rei. Então, essa cidade tem um rei, né? Olha só,
Veio João Batista e pregou: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Depois Jesus chegou: arrependei-vos, pois já está entre vós o reino de Deus. Né? Então existe um reino, existe uma cidade, existe um rei. E às vezes a gente, não é que a gente não deve espiritualizar essas coisas, mas dentro de espiritualizar essas coisas, elas são reais. É que às vezes quando a gente espiritualiza algumas coisas, elas se tornam abstratas, assim, parece que se perdem. Pô, tudo bem, nós temos um rei, mas e daí? O que isso tem a ver com o meu dia que eu acordar amanhã, cortar o pão, botar o queijo e trabalhar, né? O que esse rei, esse reino, essa cidade interfere diretamente na minha vida hoje, né? E às vezes estar em terra estranha, como o Pablo falou dessa aflição, né, que ele estava falando no início, estar em terra estranha não significa o fato de nós estarmos aqui no mundo, porque o Senhor falou, orou para que não nos tirarmos do mundo, né? Mas eu acho que a gente está fora dessa realidade que o Senhor preparou para nós, sabe? É como se o Senhor tivesse projetado uma realidade para a gente em Cristo. É como o desejo do coração do Senhor que a gente tivesse, né, numa compreensão em Cristo, e a gente não alcançou isso ainda, ou devido às minhas próprias situações, Rafael, né, não estou nisso, então estou em terra estranha, né? Estou tentando viver uma vida, mas fora desse centro, dessa vontade perfeita, de onde o Senhor realmente quer que cada um de nós esteja, né, vivendo e se expressando dessa forma, né? Eu acredito que esse local não deve ser cansativo. Cansativo é eu tentar viver da minha maneira, né? Olha só, Moisés teve um cântico que o Senhor deu para ele, e nesse cântico que Moisés cantou, que também é muito profético, diz o seguinte, olha só, Moisés falando para Deus assim: tu os farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Ele não está falando de terra prometida. Ele não está falando da casa de Salomão. Ele está falando de um outro lugar. Moisés cantou a respeito de um outro lugar, mas ele falou para Deus que, Senhor, o Senhor próprio, o Deus Criador e o seu Filho é que fará a gente entrar. Ele é que plantará a gente lá. Olha só, ele é que nos dará lá aquele vestido lá que a gente leu, né? Em 19, que não é nosso. Existe um lugar que o Senhor fez para a habitação dele, diz aqui. E é nesse lugar que o Senhor deseja nos plantar. Nesse santuário que as mãos dele estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Então, existe uma realidade que já está hoje disponível para mim, ainda que o Rafael seja muito limitado e não compreenda. Existe uma realidade hoje em Cristo. Algo bem real em Cristo. Tão real quanto essa mesa aqui que a gente encosta, né? Que já está pronto, que já está preparado para a gente andar, para a gente se mover nessa compreensão e nessa realidade. Que de alguma forma eu, quando olho para mim, percebo que não atingi. Não estou nessa sintonia, né? Sendo sincero assim, né? Como eu tentasse me mover nessa direção, né? Eu conhecesse um pouco, talvez, a realidade teórica, às vezes lapsos, às vezes momentos de realidade disso, e parece que, né? A coisa fica assim. De repente, para, que é aí? Mas aí já passou um pouquinho, né? Aí volta, né? Tentando buscar essa sintonia que imagina, mas é uma realidade interior. É além de uma revelação, de uma compreensão que Deus nos dá,
mas Ele mesmo nos leva a viver nessa própria verdade, né? Então existe um reino que não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, real, que já está entre nós. Jesus falou assim, quando disser ele ali ou ele lá, não vá, porque o reino de vós, ele disse em Lucas, o reino de Deus está dentro de vós. Então que interessante, né? O reino de Deus é semelhante a uma pequena semente que plantada é a menor de todas as hortaliças, mas depois cresce e se torna a maior de todas as árvores e abriga os animais. Então, de alguma forma, o reino de Deus, o Senhor está fazendo crescer dentro da gente. E o Senhor quer que isso cresça mais, que não tenha um limite, que não tenha aquilo que a gente compartilhou na segunda passada, da gente zerar a conta, né? Da gente não olhar a caminhada, não achar que foi demais, sabe isso e assim, acho que é mais ou menos assim que funciona, né? Cada momento que a gente avança, então isso fica para trás e aí a gente avança mais, assim. O Senhor vai tomando isso, vai fazendo com que cresça mais dentro da gente até que não tenha... Acho que nem que a gente mesmo, em nós, tenha capacidade de tirar outras coisas. Quer dizer que o Senhor vai crescendo tanto dentro da gente que acho que essas coisas vão sendo colocadas para fora. À medida que ele vai crescendo, né? Ele tira, põe Cristo. Tira, põe Cristo. Isso, assim, é tão real. Eu fiquei pensando nisso, que isso... O inimigo hoje da nossa alma experimentou isso de uma forma clara. Olha só. Anotei aqui, já que tá. Olha só. Falando a respeito de Satanás, né? Diz assim, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da Assembleia. Algumas versões, no monte do Senhor. Ele quis estar ali, irmãos. Onde hoje o Senhor preparou um local para nós estarmos. Foi o desejo do coração fazer isso sem Cristo. Mas nós não, irmãos. Vamos chegar lá por meio de Cristo. Mas ele tentou sem Cristo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do céu você será levado, irá no fundo do abismo. Isaías 14, versículo 12. Para os irmãos que estão anotando a referência, né? Boa, Xande, 12 a 14. E aí, lembrei da outra referência também, para a gente entender um pouco dessa realidade, né? De quem tentou fazer isso na sua própria força. E algo real, né? Não estamos falando de algo abstrato, não. Isso, daquilo algo bem real. Em Ezequiel também, né? Olha só que interessante, ele também diz isso, olha só. Ele diz assim, ó. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, né? Um reflexo. Assim diz o soberano, o Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. Para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Olha que interessante, olha o monte santo de Deus aparecendo de novo como realidade, irmãos. Como realidade.
Olha só, no Éden, como realidade. E lá em Apocalipse, no final, como realidade também. Olha o monte, a cidade descendo, quase, né, tocando ali no monte. É a zona sul do coração de Deus. Né? Existe o monte do Senhor que é real. A gente está usando uma metáfora aqui, mas algo a respeito, né, que é verdadeiro, que é tocável, irmão. Não é promessa de para inglês ver, não. São âncoras onde a nossa alma pode se firmar, né? Em Cristo, promessas mesmo do Senhor, né? E eu fiquei pensando nisso e falei assim, gente, o Senhor edificou uma cidade. Pablo leu Provérbios, né? Tá pronta, tá feita, tá edificada. Só que essa cidade é mais do que um local que nós vamos adentrar um dia. Esse reino está dentro de nós. Essa realidade pode ser alcançada hoje, por meio da graça que o Cordeiro de Deus dispensou, né? E eu creio que essa realidade que o Senhor deseja nos levar é uma realidade mesmo de vida prática, porque quando você vê lá o marido da Amy, você fala assim, esse cara é o quê? Norueguês. Se você vê lá as amigas da perna que está nos Estados Unidos, você vai olhar e, caramba, ela é americana, porque você consegue identificar, né? Pela língua, por questões culturais, né? A Bíblia diz em Hebreus que esses homens não eram dignos de terem da terra, de terem pisado, né? Terra de receber lá eles. Então, assim, a gente pode andar com Deus e Deus quer que a gente ande com Ele, né? A gente pode andar com Deus, irmãos, de uma forma em que realmente as pessoas possam olhar para os irmãos, para a localidade, né, para a coletividade, na individualidade e falar assim, esse não é daqui. Ele não pensa como as pessoas daqui. Ele não se expressa, ele não se importa. Olha só, não é que ele queira ajeitar as coisas daqui. Tá entendendo assim o grau da proposta que o Senhor está fazendo, né? Ele não é aquela mulher na beira do poço que fala assim, então me diz onde é que é essa água para eu pegar, que aí eu resolvo o meu problema de ter que vir aqui no horário do almoço, usando uma coisa celestial para tentar resolver um problema prático dela precisar ter ido naquele horário por causa da pessoa que ela era até aquele momento, né? Mas o Senhor está propondo uma outra questão, né? Nos elevar num degrau diferente, né? Então Paulo diz lá, né? Se nós, né, somos de Cristo, né? Se nós estamos nas regiões celestiais, então pensemos nas coisas lá do alto, né? É o Senhor capturar a nossa mente, o nosso coração, o nosso ouvido, né? E aí a gente não está falando, o irmão, nosso amado irmão Clécio, que já não está mais conosco, falava muito isso, né? Não de nos esforçar humanamente, irmãos, porque já estamos um tempinho um pouco suficiente para entender que não vai dar. É só uma questão de um tempo para a gente se frustrar, né? Mas ele falava, é um esforço na graça, né? Na verdade é mais uma rendição, um reconhecimento de condição, né? Não é você fazer com a sua força, mas é eu parar de fazer força, né? E aí alguns versículos passam a ter sentido, aqueles que esperam no Senhor, o Senhor eles renovarão as suas forças, né? O Senhor nunca viu um Deus como esse, diz Isaías, que trabalha por aqueles que nele esperam, né? Então, assim, eu sinto realmente assim que é para onde o Senhor deseja conduzir a gente, levar a gente, né? Nos colocar nessa realidade, né? Claro. Uma coisa que eu me questiono ultimamente, não é polemizar nem nada, é dúvida mesmo, tá? Eu tenho visto já os irmãos falando há um tempo e hoje está sendo reforçado que essa questão dessa realidade está disponível hoje, disponível agora. O que me impede de alcançar essa realidade de viver? É o nível de
alcançar essa realidade de vida com o Senhor depende de mim, depende... Você falou, se é me render, então vou, me rendo. O que é um rendimento? Como é que uma rendição constante? Eu vou falar, eu não tenho compreensão, tá? Eu vou falar dentro da minha limitação que é aquilo a gente vive de acordo com o que alcançou, né? Quando a gente fala... É claro, então, amém. É. E ótimo, olha aí, ó. Quando a gente fala de rendição, a gente não está em nenhum extremo. A gente não está no extremo da acomodação, né? Porque é muito fácil agora a gente aqui no culto falar assim, eu me rendo. Mas quando a gente está batendo de frente lá no trabalho, arremeta, se rende agora, vai lá, abre mão. Cadê? A gente não quer se render, não é isso? Ou quando a gente está numa discussão, a gente também não quer se render. Hoje a gente quer uma coisa a qualquer preço, a gente não quer se render. Então, assim, os momentos em que, como a gente está aqui, assim, a minha percepção é um momento de graça, Marcelo. Né? Tem uma alegria da gente vir e no compartilhar de cada irmão a gente sente uma graça de Deus na atmosfera. Existe uma graça de Deus conforme o nome do Senhor é falado, conforme a palavra do Senhor é citada pelos irmãos. Existe uma graça. Então você se sente quase que anestesiado. Poxa, parece tudo fácil. Nesse momento é quase como uma anestesia espiritual. Né? Mas, como o Pablo falou, olha só, é uma questão relacional. Depende sim da estatura. Como ele falou do Pietro. Não tem como. A responsabilidade que vai ser delegada está ligado ao crescimento do Pietro e às respostas que o Pietro vai dar para o Pablo. É claro que algumas podem, né, no caso dos irmãos em Coríntios, retardarem um pouco, ou até como o escritor colocou em Hebreus, poxa, vocês deviam ser mestres, ainda são meninos, né? Mas ela, no meu ponto de vista, está ligada a algo relacional. É muito difícil de você doutrinar, colocar isso numa doutrina. Só explicando melhor, porque eu estava conversando sexta-feira com o João, e ele estava justamente usando essa comparação do nascimento. A pessoa, quando o feto, o óvulo é fecundado, ali já surge uma pessoa. Mas aquela pessoa ainda não nasceu, mas ela já está ali. Ele está falando da questão natural, só que, por exemplo, o Pietro, ele não controla o crescimento natural dele. Simplesmente as coisas vão acontecendo no organismo dele, o organismo dele vai... Ele não fala assim, não, agora está na hora das minhas células de crescimento... Não, é vida. De crescimento começarem a agir, e aí eu vou... não, agora eu quero dar uma paradinha, vou controlar. O máximo que ele consegue controlar é quando ele já tem um certo nível de consciência, é ele querer avançar no ensinamento que o pai ou a mãe dá, ou não, querer continuar resistente àquele ensinamento. Mas o crescimento natural, ele não controla. Eu não sei se tem esse paralelo com o espiritual, ou se o espiritual está só relacionado com esse de teu pai te deu um nível de consciência, teu pai te deu um ensinamento. E aí? Você vai obedecer só porque você tem que obedecer, ou você vai perguntar para ele, querer entender dele o que é, e aí, não, senhor, desculpa, você tem razão, você tem sempre razão, mas é que às vezes a gente acha que tem razão também só nesse momento de graça aqui, né? Quando vai nas situações práticas da vida que o senhor bota aquela circunstância, eu não sei, muitas vezes eu não vejo que depende de mim a minha primeira reação, eu simplesmente reajo. Aí é que eu paro para ver o que eu fiz e eu, puxa, senhor, não, nem falei contigo antes de sair fazendo as coisas, por que eu ajo assim? Porque se eu sei que existe essa realidade, parece que é uma realidade ainda muito na minha mente só, não parece ser uma realidade que eu consegui alcançar de, não, o Senhor está comigo, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Parece que assim, é só quando acontece alguma coisa e depois é que eu tem o Senhor, né? Aí, Senhor, só que aí o negócio já está de pernas para o ar, né? E... eu gosto muito da forma como o irmão Adilson coloca. Ele fala o tripé, né? Que é a fé, o amor e a esperança. Isso é o tripé que fortalece a caminhada cristã, né? Porque sem a fé, sem o amor e a esperança, não há avanço da obra de Deus em nós, tá? É você querer caminhar intelectualmente uma coisa que é totalmente espiritual. Trazendo para essa realidade do Pietro, para a gente fazer uma analogia bem... O Pietro, ele tem a vida biológica dele e tem a vida intelectual dele, né? A vida biológica ele não controla,
Agora, a vida intelectual, ele controla. Há um esforço dele crescer intelectualmente. Então, essa questão da fé, do amor e da esperança tem a ver com o nosso comprometimento com o Senhor. Entende? Então, à medida que o nosso comprometimento com o Senhor, envolvendo esses três aspectos da fé, do amor e da esperança, né? Essa maturidade vai avançando. Então, assim, é como um barco, né? Tem dois remos. Tem o remo do que o Senhor rema e tem o remo que a gente rema. Então, o Senhor, ele não vai remar sozinho, ele vai remar junto conosco. Então, a gente precisa ser envolvido através da fé para que possamos desfrutar do amor. E aí, com o amor, a gente vai alcançar a esperança. Então, assim, a gente precisa dar lugar ao falar do Senhor, à vontade de Deus, para que esse falar de Deus e esse Espírito que recebemos de Deus possa nos mostrar o ponto de vista do Senhor. Por isso que a gente está falando aqui de monte, mas, assim, para a gente entender, esse monte dá a ideia de quê? De um lugar mais alto, né? Então, é porque o Senhor quer nos levar a um pensamento, tirar dessa esfera natural e o podermos olhar de um lugar celestial. Foi essa condição que o Senhor nos colocou, de sermos seres celestiais. Por isso que eu falei que o desejo do Senhor não é que a gente seja humano, por isso que Ele nos levou ao monte, por isso que o lugar é o monte, por isso que a casa vem do alto, porque, olha só, para nos dar referência do nosso ponto de vista, da gente não olhar, toda vez que a gente ficar preso, sabe, naquela questão natural. Se a gente for ver, aprendi isso com um pouco tempo com o irmão Luiz Cláudio, que ele fala da questão horizontal, né? Horizontal? Horizontal assim. Vertical, assim. Vertical, né? Vertical e horizontal, Luiz Cláudio. Então ele falou assim, irmão, você olha assim, tá na esfera horizontal? Não. Deixa. Olha para a esfera vertical. Aí você vai ter outro ponto de vista. Tá vendo esses problemas aqui? Isso aqui tá tudo na esfera horizontal. Lá na esfera vertical, o que a palavra diz? O que o Senhor diz com relação a isso aqui tudo? Isso aqui, esse problema aqui não vai contar, aquilo não vai contar. Então, irmão, passa. Mas a gente precisa o quê? Da luz da palavra. Precisamos que o Espírito nos conduza a essa realidade. Mas assim, vai ter, Marcelo, várias situações que a gente vai se deparar que a gente não vai ter avançado ainda. Isso é normal. Mas isso não é nenhuma deficiência. Por isso que eu te falo, é uma questão de comprometimento no viver, a intensidade do seu viver. Quanto tempo você se dedica à comunhão? Quanto tempo você se dedica? Quanto mais. Por isso que tem aquela parábola daquele servo que vendeu tudo que tinha, não é? Diz lá, vendeu tudo que tinha e foi o quê? Foi atrás do tesouro. A pérola de maior valor. Não é? Mas isso quer dizer o que para nós? Isso quer dizer dedicação de tempo. Será que temos dedicado tempo suficiente nas coisas do Senhor? Sabe? Isso inclui tudo, irmãos. Inclui a comunhão com os santos, inclui a nossa vida de dedicação à palavra. Então, quanto maior a dedicação, por isso que eu falei, a intelectualidade do Pietro, o crescimento ele vai controlar. Agora, a questão da vida biológica dele, não. Por isso que a palavra diz que um dia todo joelho vai se dobrar. Toda língua confessará. Porque é o natural da vida. Vai ter que dobrar o joelho. Vai ter que confessar. Ou por bem ou por mal. Todos vão ver essa realidade. Por quê? Porque é a vida. A vida vai ser manifesta. Isso não tem como ninguém conter. É uma realidade que a própria vida vai gerar. Agora, a compreensão desses fatos antecipadamente e cooperar com todos esses fatos, aí já é uma questão de dedicação, de comprometimento, de visão. Aí já é um outro fator que já compete a nós, aqueles que viram, creram e seguiram. Por isso que o Senhor falou, aqueles que quiserem vir após mim.
Ó, tem que querer. Tem que haver o querer. Aquele que quiser, ó, tem que ter o teu querer. Agora, a salvação não. A salvação é um dom gratuito de Deus. Mas aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então tem que ter um querer nosso. Você precisa ter um querer, ter um empenho, uma dedicação. Se você viu que é aquilo, então vamos com toda a força, sabe? Com todo afinco, com todo desejo. Vamos buscar o Senhor. Vamos se dedicar, vamos cooperar, vamos servir os santos, vamos servir os irmãos. Vamos, porque não tem outra razão nessa vida. Qual é a outra razão? Ir pro shopping? Ir pro cinema? Dizemos que não podemos fazer isso. Sim, mas isso tudo está numa esfera horizontal. Podemos ir no shopping, no cinema, mas numa região celestial, sabe? Então... E vamos até encontrar situações lá. Para exercer o sacerdócio. Agora, precisa ter essa entrega, sabe, irmãos? Essa entrega a partir de nós. Essa entrega, essa dedicação a partir de nós. Essa vida no monte, sabe? O engraçado é que o Marcelo, quando a gente estava vindo, perguntou, tem um monte aqui nesse caminho aqui e tal. Você já foi aqui? Eu falei, não, mano, pior que eu não costumo ir em monte assim, não tenho esse hábito, não tenho nada contra quem vai, não tenho esse hábito de ir no monte. Aí eu falei pra ele, tô brincando, acho que é porque eu moro já no monte, lá em cima do morro, então já moro no monte. Mas eu fui seguindo o Rafa e tal, não tá bom. Muito figura. Seguindo o Rafa. Rafa morava lá, eu fui fazer isso dele do monte. Aí... Agora o Rafa desceu o monte. Aí... Desceu, vamos lá. Aí... Vamos pro vale de Açucena. Aí você vê, o monte, você vê, ele tem essa característica, sabe, para nós, de nos levar a uma visão por cima, uma visão panorâmica dos fatos. Porque eu creio que o Senhor quer nos dar essa visão, sabe, essa visão celestial, não uma visão natural, sabe? O Senhor quer nos levar a uma visão celestial, para que a gente possa ver do ponto de vista dele, né? E aí ter essas aparências, se parecer com o Senhor, se parecer com as coisas que são do alto. Porque o homem natural não tem como ver as coisas celestiais. Não Fica tem. impossibilitado para ele. A referência hoje para o homem natural, irmão, sabe? É a igreja. É a igreja. Embora que a igreja está com uma deficiência dessa referência. Mas a referência para o homem natural seria, irmão, a igreja. Se tira a igreja, mesmo com essa deficiência, se tira a igreja, o homem entra num caos, irmão. Graças a Deus pela igreja. Porque se tira a igreja, irmão, do mundo, qual é a referência de pecado para o homem? Não se tem. O homem perde a referência de pecado. Dilúvio, né? Perde a referência. Imagina o homem pecar, irmão, e não ter referência de pecado, de certo e errado. Não tem referência. Não ter luz mais. Acabou a luz, só trevas. Entende? Acabou a referência para ele. Acabou o afago dele por pecar, não tem mais. Então, por isso que o nosso papel, irmão, é a gente se dedicar cada vez mais ao Senhor, sabe? Porque, senão, vamos se tornar aquele servo que não foi útil. De um talento, que escondeu, sabe? E aí, vamos deixar de multiplicar o nosso talento, sabe? Por isso que eu lembro muito quando o irmão Billy esteve aqui, né? Aí eu falei, poxa, Billy, que bom, né, que você tá vindo aqui e tal, vindo de longe e tal. Aí ele falou assim, irmão, pra gente assim, sacrificante, né? Porque ele pega todo o trânsito pra vir, o Rafa vem de lá também. E depois voltar pra lá, né? 10, 11 horas da noite, chega em casa meia-noite, uma hora para no dia seguinte ter que trabalhar. Aí ele falou assim, irmão, nós temos um texto aqui que diz assim, nenhum trabalho no Senhor é vão. Sabe? Todo trabalho no Senhor, ele tem um resultado. Ele tem um fruto, sabe? Por isso que a gente trabalha, o nosso trabalho
natural, muitas vezes a gente trabalha coisas em vão, não é verdade? Quantas coisas a gente faz que é em vão, não é verdade? Assim, coisa que a gente faz, depois tem que refazer, depois não é nada daquilo, aquilo não serviu pra nada, então joga tudo fora, você dedicou Você 3 faz, meses. depois a pessoa, não precisa mais. Não precisa mais não. Preenche um relatório que você ficou um mês pra preencher aquele relatório, daqui a pouco aquele relatório o cara vai hackeando Não do faz mês. nada. Né? Já aconteceu muito isso comigo. Então, mas no Senhor, irmãos, esse que é o melhor de tudo. Você vai fazer um trabalho, seja ele pequenininho, que o Senhor te conduziu. O copo de água. Que o Senhor te Profeta, conduziu a fazer. Irmão. Por isso que é melhor a gente dedicar todo o nosso tempo a servir o Senhor. Porque tudo que a gente faz no Senhor é contabilizado. Sabemos que não estamos trabalhando inutilmente. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Entende, irmão? Então isso que é o melhor de tudo. Isso que assim, eu estou falando para os irmãos o que me traz esperança, não para poder trazer esperança para os irmãos. O que me traz esperança de servir ao Senhor é isso, porque seja um trabalho que eu vou tomar um prejuízo ferrado, seja um serviço ou algo que eu vou fazer para um irmão que eu vou me ferrar todinho, que eu sei que o irmão vai me acabar com a minha vida. Mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Porque eu sei que não é em vão. Mesmo que é algo que eu materialmente vai, mas não é em vão. Debaixo naturalmente, né? Naturalmente. da orientação do Senhor também. Tudo isso é no Senhor. Esse lá, servir, se esforçar no Senhor. Não tem como você fazer isso aí. Não é um trabalho no Senhor. Se é no Senhor, então faça. Irmão, mas a conta não está fechando, está dando errado, não tem problema. Mas está dando prejuízo, mas é bom, deixa dar prejuízo. Boa. Não, isso daí é natural, isso aí é prejuízo mesmo. Isso aí não, isso aí é prejuízo. Tira isso. Então, serviço no Senhor, né? Às vezes você vai ajudar um irmão, mas aquele irmão é assim, mas é isso mesmo, mas no Senhor. Que bom, graças a Deus. Aquilo ali, irmãos, pode deixar que é uma poupança que mais rende juros. Irmãos, como rende. Rende muito. Sabe? Irmãos, vale a pena, sabe? Vale a pena. Porque o serviço ao Senhor, ele só multiplica, sabe? Nesse estado de graça. Sabe? Por isso você vê quantos irmãos serviram ao Senhor e deram sua vida. Quantos irmãos se entregaram mesmo, abdicaram da sua palavra. Um irmão recente que o Rafa falou, o irmão Clécio. A gente viu o irmão dedicou a sua vida integralmente ao Senhor. Integralmente. E é engraçado que quando a pessoa faz isso, né, o irmão faz isso, a sensação que tem, não só para o ímpio, mas para o irmão que está muito no início da caminhada, é a palavra desperdício. É aquele vaso de perfume que estava na mão daquela mulher, né? Que assim estava sendo usado por um propósito maravilhoso, que era ungir o Senhor para a sua morte. Olha só, Cristo, ungido para morrer. Não haveria tempo para ungí-lo. E depois, na sua morte, ele ressuscitaria, então não teria como. O momento era aquele, né, um momento de rendição e tudo, mas a impressão que se dá para quem não está nessa compreensão, não, irmão, calma aí, você está desperdiçando sua vida, irmão, calma aí. Ou faz uma análise, se compara com alguém que cresceu muito, então vai falar assim, caramba, mas pô, fulano já está lá e tal, eu estou aqui ainda, né? Puxa, mas às vezes a gente não para e pensa, calma aí, mas existe uma rendição, eu estou tomando um outro caminho, não tem como comparar. Não vai fechar a conta, né? Às vezes dá aquela vontade assim no coração, pô, caramba, biografia do irmão Ni também é assim. Biografia do irmão Ni também. Pô, você sou advogado em Londres, e você só não sei o que. Você é. E eu não sou nada. Pô, não sou nada, mas era o irmão que estava ganhando
ser no depósito do Senhor de agora. Mas naquela visão carnal, nada. Por isso que é muito... Tem que ter fé, olha o que o Pablo colocou. Porque aos olhos de todos, seremos nada, irmão, como Paulo falou. Nós, apóstolos, escória do mundo, os últimos da fila, que não era esse padrão de hoje, né? Então, assim, nada. Mas sem quem tenha crido, né? Tem uma compreensão exata do valor, né? Das coisas, mas... Eu separei aqui só 2 para a gente poder tentar fechar, que ó, o salmo é pequeno, mas olha que interessante, né? Quanta riqueza. Que a câmera está pitando que o tempo dela está acabando. Só vou dar uma Tá. pausa e começar Claro. a gravar na outra memória. E quando eu coloquei estava 3 horas e pouco. Agora ele está dizendo que tem 2 minutos. Pô, Varão, mas Já tá 3. não, mas não é possível, meu Deus do Não, céu. então,